Você trabalha duro, se esforça todos os dias, mas sua vida continua no mesmo lugar. Sabe qual é a verdade que ninguém quer aceitar? O problema não é falta de inteligência, não é falta de dedicação, é algo muito mais profundo. Você está desperdiçando sua energia mental como água escorrendo pelo ralo. Cada dia que passa sem direção clara é um pedaço do seu potencial que desaparece para sempre. Enquanto você repete os mesmos padrões, outras pessoas com menos talento estão prosperando. Por quê? Porque elas descobriram o princípio que você ainda não aplicou. Você quer saber o que é essa força invisível que separa quem cresce de quem estagna? É a diferença entre ter um motor potente sem direção e ter esse mesmo motor alinhado com um destino preciso. A estagnação é um sintoma, não é preguiça, não é falta de sorte. É o grito da sua mente dizendo que algo fundamental está desalinhado. Nos próximos minutos vou revelar exatamente qual princípio está faltando na sua vida. Vou mostrar como transformar essa energia dispersa em resultados concretos, como quebrar o ciclo de esforço sem direção. Se você está cansado de trabalhar duro sem colher os frutos, pare tudo agora. Esta pode ser a conversa que muda sua trajetória para sempre. Número 1. A estagnação. Você acorda, vai trabalhar, volta para casa, repete. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. E no final do ano, quando olha para trás, vê exatamente o mesmo lugar onde estava 12 meses antes. Não é preguiça, você trabalha. Às vezes trabalha até mais que os outros, fica até mais tarde no escritório, assume mais responsabilidades, estuda nos fins de semana, faz cursos, lê livros. Mas onde estão os resultados? A estagnação é como estar num carro com o motor funcionando perfeitamente, mas com o freio de mão puxado. Você sente o esforço, ouve o barulho do motor, vê a fumaça saindo do escapamento. Mas o carro não sai do lugar. Você já se perguntou por que pessoas menos qualificadas que você conseguem promoções que deveriam ser suas? Por que vizinhos com menos estudo compram casas maiores? Por que conhecidos abrem negócios enquanto você continua sonhando com o seu? A resposta não está na falta de capacidade. Está numa armadilha invisível que mantém sua vida girando em círculos. Vou te contar algo que descobri observando milhares de pessoas ao longo da minha vida. A estagnação não é um acidente, é um sistema. Um sistema que você construiu sem perceber e que agora controla cada movimento seu. Pense na sua rotina de ontem. Era diferente da de anteontem e a de hoje será diferente da de ontem. Você está vivendo ou apenas existindo? A rotina deveria ser sua aliada, não sua prisão. Mas quando ela se torna automática demais, quando você para de questionar cada ação, ela vira uma corrente que prende seus sonhos no porão da sua mente. Você tem ambições, eu sei que tem, mas onde elas estão agora? Enterradas debaixo de pilhas de tarefas urgentes que nunca terminam, sufocadas por uma agenda cheia de compromissos que não levam a lugar nenhum. A estagnação é cruel porque ela usa sua própria produtividade contra você. Ela te mantém ocupado o suficiente para não questionar se está indo na direção certa. Te dá pequenas vitórias diárias para esconder o fato de que você não está ganhando a guerra. Quantas vezes você já disse: estou trabalhando tanto, mas não vejo progresso? Quantas vezes sentiu que está correndo numa esteira, suando, se esforçando, mas sempre no mesmo lugar? O pior da estagnação não é ficar parado. É a ilusão de movimento. É acreditar que estar ocupado significa estar progredindo. É confundir atividade com avanço. Você conhece pessoas que trabalham 12 horas por dia há 10 anos e ainda ganham o mesmo salário? Que fazem a mesma função, reclamam dos mesmos problemas, têm as mesmas conversas, elas não são preguiçosas. São vítimas da estagnação disfarçada de dedicação. A energia humana é limitada.
Você tem apenas 24 horas por dia. Apenas uma quantidade finita de energia mental e física. Quando você gasta essa energia sem direção clara, está queimando o combustível da sua vida sem chegar a lugar nenhum. É como ter um carro potente, mas dirigir sem destino. Você consome gasolina, desgasta os pneus, envelhece o motor, mas no final do dia não sabe onde está nem para onde vai. A estagnação te rouba mais que tempo, te rouba a esperança, te faz acreditar que talvez não seja para você, te sussurra no ouvido que você deveria se contentar com menos, que ambição demais é perigosa, que é melhor ficar na zona de conforto. Mas eu vou te dizer algo: zona de conforto é uma mentira. O que você chama de conforto é apenas medo disfarçado de prudência. É a estagnação usando uma máscara bonita para te manter no lugar. Você já reparou como o tempo passa mais devagar quando você está fazendo algo que odeia? Como 1 hora no trabalho pode parecer um dia inteiro? Isso não é coincidência. É sua alma gritando que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada pelos motivos errados. A estagnação não acontece de uma vez. É um processo lento e silencioso. Primeiro, você para de sonhar grande. Depois, para de questionar sua situação. Em seguida, aceita que é assim mesmo. E, finalmente, defende sua prisão como se fosse sua escolha. Quantos talentos você já viu desperdiçados? Quantas pessoas brilhantes você conhece que estão vivendo vidas medíocres? Elas não nasceram medíocres, foram moldadas pela estagnação. O mais trágico da estagnação é que ela é invisível para quem está dentro dela. É como estar numa sala sem janelas. Você se acostuma com a escuridão e esquece que existe luz do lado de fora. Você pode estar pensando: mas eu tenho responsabilidades, contas para pagar, família para sustentar, e eu entendo. Mas essas responsabilidades são razões para crescer, não desculpas para estagnar. A estagnação usa suas responsabilidades como correntes. Te convence de que você não pode arriscar, que mudança é perigosa, que é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Mas e se eu te dissesse que ficar parado é o maior risco de todos? Que a vida tem um custo, e esse custo aumenta a cada dia que você adia sua transformação? Enquanto você está lendo estas palavras, o tempo está passando. Cada segundo que você perde na estagnação é um segundo que você nunca mais vai recuperar. Cada oportunidade que você deixa passar por medo pode não voltar. A estagnação é confortável hoje, mas brutal amanhã. Ela te permite adiar a dor da mudança, mas cobra juros altíssimos no futuro. É como um empréstimo que você faz contra a sua própria vida. Você conhece pessoas de 50, 60 anos que ainda estão esperando a vida começar, que falam sobre o que vão fazer quando se aposentarem, que vivem de lembranças de um passado que nunca foi tão bom assim. Essa é a face cruel da estagnação. Ela te rouba não apenas o presente, mas também o futuro. Te deixa preso entre um passado que não volta e um amanhã que nunca chega. Mas há uma boa notícia. A estagnação, por mais cruel que seja, é apenas um sintoma. Ela não é a doença. Ela está te avisando que algo fundamental está faltando na sua vida. E quando você descobrir o que é, poderá quebrar esse ciclo de uma vez por todas. A estagnação é o preço que você paga por viver sem um princípio organizador claro, por tomar decisões sem um propósito definido, por gastar sua energia preciosa como se ela fosse infinita. Número 2. O princípio que falta. Vou te fazer uma pergunta que pode incomodar. Qual é a lei que governa a sua vida? Não estou falando das leis do país ou das regras da empresa onde você trabalha. Estou falando da sua lei interna. Do princípio fundamental que guia cada decisão que você toma. A maioria das pessoas vive como barcos à deriva. Elas reagem ao vento, às correntes, às ondas,
mas não têm uma bússola interna que aponta para um destino específico. E aí ficam surpresas quando acordam em lugares onde nunca quiseram estar. Você tem uma lei interna ou está apenas improvisando a vida? Deixe-me explicar o que quero dizer com lei interna. É aquele princípio fundamental que determina suas escolhas mesmo quando ninguém está olhando. É o que te faz dizer sim para certas oportunidades e não para outras. É o filtro que você usa para decidir onde investir seu tempo, sua energia, seu dinheiro. Sem essa lei interna, você é como um computador sem sistema operacional. Tem todo o hardware necessário, mas não consegue executar nenhum programa de forma eficiente. Quantas decisões você tomou na última semana que foram guiadas por um princípio claro? Quantas foram apenas reações automáticas a situações que surgiram? A diferença entre pessoas que prosperam e pessoas que estagnam não está na inteligência, na educação ou na sorte. Está na presença ou ausência desse princípio organizador interno. Pessoas com uma lei interna clara tomam decisões rápidas e consistentes. Elas sabem instantaneamente o que serve e o que não serve para elas. Não perdem tempo agonizando sobre escolhas porque têm um critério interno que funciona como um filtro automático. Pessoas sem esse princípio passam a vida toda em dúvida. Mudam de opinião constantemente, começam 1000 projetos e terminam poucos. Vivem no que eu chamo de modo experimental permanente, sempre testando, nunca decidindo. Você é uma pessoa de princípios ou uma pessoa de circunstâncias? O princípio que falta na vida de quem estagnou é simples de entender, mas difícil de aplicar. Propósito definido. Não estou falando de ter um sonho vago ou uma vontade genérica de ser bem-sucedido. Estou falando de ter uma direção tão clara que sua mente sabe automaticamente qual caminho seguir. Quando você tem um propósito definido, sua mente se torna uma máquina de identificar oportunidades. Ela filtra automaticamente o que serve do que não serve. Você para de desperdiçar energia em coisas irrelevantes e concentra toda sua força no que realmente importa. Mas quando você não tem esse propósito, sua mente fica confusa. Ela não sabe o que priorizar. Trata todas as tarefas como igualmente importantes. Resultado, você trabalha muito, mas avança pouco. É como tentar usar um GPS sem inserir o destino. O aparelho até funciona, mostra onde você está, mas não pode te dizer para onde ir porque não sabe onde você quer chegar. A maior tragédia da vida humana não é a falta de capacidade, é a capacidade desperdiçada por falta de direção. Você conhece pessoas extremamente talentosas que nunca chegaram a lugar nenhum? Que saltam de projeto em projeto, de emprego em emprego, de relacionamento em relacionamento? O problema delas não é falta de potencial. É falta de um princípio organizador que canalize esse potencial numa direção específica. Energia sem direção é como vapor sem uma máquina. Tem poder, mas se dissipa no ar sem produzir trabalho útil. Agora me diga, você sabe exatamente o que quer da vida? Não uma resposta genérica como ser feliz ou ter sucesso. Uma resposta específica, mensurável, com prazo definido? Se você hesitou para responder, encontrou o princípio que está faltando. A mente humana é a ferramenta mais poderosa que existe, mas só funciona adequadamente quando tem um objetivo claro. Sem esse objetivo, ela vira uma máquina de produzir preocupações, dúvidas e ansiedade. Pense numa lupa. Quando você concentra os raios do sol através dela num ponto específico, pode até acender fogo. Mas quando esses mesmos raios ficam dispersos, mal conseguem aquecer sua mão. Sua energia mental funciona da mesma forma. Concentrada num propósito definido, ela pode mover montanhas. Dispersa em 1000 direções diferentes, mal consegue mover uma pedra.
O princípio do propósito definido não é apenas sobre ter metas, é sobre ter uma razão tão forte para alcançar essas metas que sua mente não consegue pensar em outra coisa. Quando Henry Ford decidiu que queria produzir um carro que qualquer trabalhador americano pudesse comprar, isso não era apenas uma meta de negócios. Era um propósito que consumia cada momento da sua vida desperta. Ele não precisava se forçar a pensar nisso. Sua mente gravitava automaticamente para soluções que o aproximassem desse objetivo. Qual é o propósito que consome sua mente? Que te faz acordar de manhã com energia e dormir à noite com a satisfação de ter avançado? Se você não consegue responder isso em uma frase clara, está vivendo no piloto automático. E piloto automático é outro nome para estagnação controlada. O princípio do propósito definido transforma sua relação com o tempo. Quando você sabe exatamente onde quer chegar, cada hora se torna preciosa. Você para de desperdiçar tempo com coisas irrelevantes porque sua mente está sempre perguntando: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Sem esse princípio, o tempo se torna seu inimigo. As horas passam sem que você sinta que progrediu. Os dias se misturam uns com os outros. Os anos passam e você tem a sensação de que não saiu do lugar. Mas quando você tem um propósito claro, o tempo se torna seu aliado. Cada dia é uma oportunidade de avançar. Cada hora tem potencial para produzir resultados. Você desenvolve o que eu chamo de consciência temporal. A capacidade de sentir se está usando o tempo a seu favor ou contra você. O propósito definido também muda sua relação com os problemas. Sem ele, cada obstáculo parece uma montanha intransponível. Você desanima na primeira dificuldade porque não tem uma razão forte o suficiente para persistir. Com um propósito claro, os problemas se tornam apenas detalhes técnicos a serem resolvidos. Você não desanima porque sabe que cada obstáculo superado te aproxima do seu objetivo final. É a diferença entre alguém que está apenas caminhando e alguém que está indo para casa. Quem está apenas caminhando desiste na primeira chuva. Quem está indo para casa enfrenta qualquer tempestade porque sabe que tem um lugar quente esperando no final da jornada. Agora me responda com honestidade. Você está apenas caminhando pela vida ou indo para algum lugar específico? O princípio que transforma a estagnação em progresso é simples. Decida exatamente o que você quer, quando você quer e por que você quer. Não aproximadamente, exatamente. Número 3. Direção versus esforço. Você já viu alguém empurrando um carro na direção errada? Por mais força que a pessoa faça, por mais que sue e se esforce, só consegue se afastar cada vez mais do destino. O esforço é real. A dedicação é genuína, mas a direção está errada. Essa é a imagem perfeita da vida da maioria das pessoas. Vivemos numa cultura que glorifica o esforço. Trabalhe mais duro. Faça mais horas extras. Assuma mais responsabilidades. Como se quantidade de esforço fosse automaticamente sinônimo de progresso. Mas eu vou te contar um segredo que a maioria das pessoas demora décadas para descobrir. Direção errada com muito esforço te leva rapidamente para o lugar errado. Você prefere trabalhar 12 horas por dia, indo na direção certa, ou 16 horas por dia, indo na direção errada? A resposta parece óbvia, mas observe seu comportamento dos últimos 6 meses. Quantas horas você gastou em atividades que não te aproximaram nem 1 milímetro dos seus verdadeiros objetivos? O esforço sem direção é a droga mais viciante que existe. Ele te dá a sensação de que você está fazendo algo importante. Te permite dormir com a consciência tranquila, porque trabalhou duro. Mas no final do mês, do ano, da década, você olha ao redor e percebe que está no mesmo lugar. Pior, está mais cansado, mais frustrado e com menos tempo de vida disponível.
Direção correta não é apenas sobre eficiência, é sobre eficácia. É sobre fazer com que cada hora trabalhada conte para algo que realmente importa na sua vida. Imagine 2 trabalhadores construindo uma estrada. O primeiro trabalha 14 horas por dia, mas está construindo na direção errada. O segundo trabalha 8 horas por dia, mas na direção certa. Quem vai chegar primeiro ao destino? Agora, imagine que esses 2 trabalhadores são versões de você mesmo. Uma versão que se mata de trabalhar sem direção clara e outra que trabalha de forma inteligente numa direção definida. Qual versão você tem sido? A direção correta tem um poder multiplicador que poucas pessoas entendem. Quando você está indo na direção certa, cada passo que dá não apenas te aproxima do objetivo, mas cria momentum para os próximos passos. É como andar numa esteira rolante no sentido correto. Você continua fazendo o mesmo esforço de sempre, mas avança muito mais rápido porque está alinhado com a força que te impulsiona. Quando você está na direção errada, acontece o contrário. É como andar numa esteira rolante no sentido contrário. Você tem que fazer o dobro do esforço para avançar metade do caminho. Quantas vezes na sua vida você sentiu que estava nadando contra a corrente? Que precisava lutar muito mais que os outros para conseguir resultados similares? Que estava sempre cansado, mas nunca satisfeito com o progresso? Isso não acontece porque você é menos capaz. Acontece porque você está lutando contra as leis naturais do progresso em vez de trabalhar a seu favor. Existe uma lei fundamental que governa todo o progresso humano. Energia aplicada na direção certa produz resultados exponenciais. Energia aplicada na direção errada produz frustração exponencial. Vou te dar um exemplo prático. 2 pessoas decidem emagrecer. A primeira faz dieta maluca, treina 3 horas por dia, toma suplementos caros, mas não entende os princípios básicos da perda de peso. A segunda faz uma dieta simples, treina 45 minutos por dia, mas entende exatamente como o corpo funciona. Quem você acha que vai ter melhores resultados? A primeira está fazendo muito mais esforço, mas na direção errada. A segunda está fazendo menos esforço, mas na direção certa. O mesmo acontece com dinheiro, relacionamentos, carreira, negócios. Em qualquer área da vida, direção correta vence esforço mal direcionado. Mas como você sabe se está na direção certa? Simples. Resultados consistentes. Quando você está na direção certa, seus resultados melhoram de forma constante, mesmo que lentamente. Quando está na direção errada, seus resultados oscilam muito ou pioram com o tempo. Se você está trabalhando muito e não vê progresso consistente, o problema não é falta de esforço, é direção errada. A direção certa tem algumas características específicas que você pode identificar. Primeiro, parece mais fácil com o tempo, não mais difícil. Segundo, produz resultados que se acumulam. Terceiro, te dá energia em vez de drenar energia. Quando você está na direção errada, o trabalho fica mais pesado com o tempo. Os resultados não se acumulam. E você termina o dia exausto, mesmo quando não fez nada extraordinário. É a diferença entre correr morro acima e correr morro abaixo. No primeiro caso, cada passo é uma luta. No segundo, a própria gravidade trabalha a seu favor. Qual tem sido sua experiência nos últimos meses? O trabalho está ficando mais fácil ou mais difícil? Seus resultados estão se acumulando ou você sempre tem que recomeçar do zero? A direção correta não elimina o esforço, ela o multiplica. Faz com que cada hora trabalhada valha por 5. Cada decisão tomada gere 10 oportunidades. Cada relacionamento construído abra 100 portas. Quando você encontra a direção certa, acontece algo mágico. Você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela.
O que antes parecia impossível se torna inevitável. O que antes exigia força bruta agora flui naturalmente. Mas encontrar a direção certa exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer: parar de correr tempo suficiente para olhar ao redor e se perguntar: para onde estou indo? Quantas vezes na última semana você parou para questionar se suas ações diárias estão te levando para onde você realmente quer chegar? A maioria das pessoas está tão ocupada remando que esquece de verificar se está no rio certo. A direção correta começa com uma pergunta simples, mas profunda: se eu continuar fazendo exatamente o que estou fazendo hoje pelos próximos 5 anos, onde vou estar? Se a resposta te assusta, você encontrou o problema. Não é falta de esforço, é direção errada. A boa notícia é que você pode mudar de direção a qualquer momento. Não precisa jogar fora tudo que construiu, precisa apenas ajustar o rumo. Pequenas correções de curso feitas consistentemente produzem grandes mudanças de destino. Mas isso exige coragem. A coragem de admitir que talvez você tenha passado meses ou anos caminhando na direção errada. A coragem de mudar mesmo quando os outros não entendem. A coragem de trocar o esforço heróico mal direcionado pelo trabalho inteligente bem direcionado. Número 4. Clareza e alinhamento. Sua mente é como um rio. Quando está turva, você não consegue ver o fundo. Não sabe onde estão as pedras, onde está a correnteza, onde é seguro pisar. Mas quando a água está cristalina, você enxerga tudo, cada detalhe, cada oportunidade, cada perigo. A clareza mental é o que separa quem toma decisões certas de quem vive agonizando sobre cada escolha. Você já reparou como algumas pessoas sabem instantaneamente o que fazer em qualquer situação? Como elas navegam pela vida com uma confiança que parece quase mágica? O segredo não é intuição sobrenatural. É clareza mental. Quantas vezes na última semana você ficou paralisado por não saber qual decisão tomar? Quantas oportunidades você perdeu porque ficou pensando demais em vez de agir? A falta de clareza mental é como dirigir no nevoeiro. Você tem um carro potente, uma estrada boa, combustível suficiente, mas não consegue ver mais que alguns metros à frente. Resultado: dirige devagar, com medo, perdendo oportunidades de ultrapassagem. Clareza mental não é um luxo, é uma necessidade básica para quem quer progredir na vida. Mas de onde vem essa clareza? Ela nasce do alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Quando esses 3 elementos estão em harmonia, sua mente se torna uma ferramenta de precisão cirúrgica. Vou explicar o que quero dizer com alinhamento. Você já teve a experiência de saber exatamente o que deveria fazer, sentir vontade de fazer, mas mesmo assim não fazer? Ou fazer algo que sua mente racional desaprova, mas que seu coração deseja? Isso é desalinhamento. E desalinhamento gera confusão, procrastinação, autossabotagem. Quando você está alinhado, tudo flui. Você sabe o que quer, sente motivação para buscar e age consistentemente nessa direção. Não há conflito interno, não há resistência. É como ter todos os cavalos puxando a carroça na mesma direção. Mas quando você está desalinhado, é como ter metade dos cavalos puxando para a frente e metade puxando para trás. Muito esforço, pouco progresso. Qual tem sido sua experiência? Seus pensamentos, sentimentos e ações estão trabalhando juntos ou uns contra os outros? O alinhamento começa com honestidade brutal consigo mesmo. A maioria das pessoas vive mentindo para si mesma sobre o que realmente quer, sobre o que realmente sente, sobre o que está realmente fazendo. Elas dizem que querem sucesso financeiro, mas sentem culpa por ambição. Pensam em crescer profissionalmente, mas agem como se estivessem satisfeitas onde estão. Falam sobre mudança,
mas fazem tudo para manter o status quo. Esse conflito interno não é apenas desconfortável, é destrutivo. Consome uma energia enorme que poderia ser usada para produzir resultados reais. É como tentar acelerar e frear ao mesmo tempo. O motor trabalha, você gasta combustível, mas o carro não sai do lugar. E ainda por cima, você desgasta os freios e o motor. A clareza mental elimina esse desperdício de energia. Quando você está claro sobre o que quer, seu cérebro para de gerar conflitos desnecessários e começa a gerar soluções úteis. Pense na última vez que você tomou uma decisão com clareza total. Lembra como foi? Não houve agonia, não houve dúvida paralisante. Você simplesmente soube o que fazer e fez. Essa é a diferença entre uma mente clara e uma mente confusa. Uma gera ação decisiva, a outra gera paralisia analítica. Mas a clareza mental não acontece por acaso. Ela é resultado de um processo consciente de organização interna. É como limpar e organizar uma gaveta. No início está tudo bagunçado. É difícil encontrar qualquer coisa. Mas depois que você organiza, tudo fica ao alcance da mão. O primeiro passo para criar clareza mental é identificar e eliminar os conflitos internos que estão criando confusão na sua mente. Você quer liberdade financeira, mas tem crenças negativas sobre dinheiro? Quer um relacionamento sério, mas tem medo de compromisso? Quer crescer profissionalmente, mas não quer sair da zona de conforto? Cada conflito interno é como ter dois programas diferentes rodando no mesmo computador e disputando os mesmos recursos. O resultado é lentidão, travamento e frustração. Resolver esses conflitos não significa eliminar todos os seus medos e dúvidas. Significa escolher conscientemente qual lado do conflito você vai nutrir e qual você vai deixar morrer de fome. Se você quer liberdade financeira, alimente os pensamentos que apoiam essa ambição e deixe de alimentar as crenças que sabotam. Se você quer crescer profissionalmente, cultive a coragem e deixe de cultivar o comodismo. A mente é como um jardim. O que você regar vai crescer. O que você não regar vai definhar. Alinhamento não é ausência de conflito, é resolução consciente de conflito. É escolher uma direção e canalizar toda a sua energia mental e emocional nessa direção. Quando você consegue isso, algo extraordinário acontece. Sua mente se torna uma ferramenta de identificar oportunidades. Você começa a notar coisas que sempre estiveram lá, mas que você não conseguia ver por causa da confusão mental. É como ajustar o foco de um binóculo. Antes estava tudo embaçado. Depois do ajuste, você consegue ver detalhes que nem imaginava que existiam. Uma mente alinhada cria o que eu chamo de magnetismo de oportunidades. Quando você está claro sobre o que quer e alinhado internamente para conseguir, você naturalmente atrai situações, pessoas e recursos que podem ajudar. Não é misticismo, é psicologia prática. Uma mente focada nota mais oportunidades relevantes porque para de desperdiçar atenção com distrações irrelevantes. Quantas oportunidades você perdeu na vida simplesmente porque não as enxergou? Quantas portas se abriram na sua frente sem que você percebesse? O alinhamento também multiplica sua capacidade de execução. Quando não há conflito interno, você age com uma energia e uma determinação que surpreendem até você mesmo. Já aconteceu de você ter uma ideia clara, sentir motivação genuína e executar com uma eficiência que nem você sabia que tinha? Isso é alinhamento em ação. Número 5. Prosperidade consciente. A riqueza não é um acidente. Ela não cai do céu sobre pessoas sortudas nem surge magicamente da noite para o dia. A verdadeira prosperidade é sempre o resultado de princípios aplicados conscientemente, de forma consistente, ao longo do tempo.
Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. A riqueza segue a clareza, não o contrário. Você já reparou como pessoas confusas sobre o que querem da vida raramente conseguem manter riqueza mesmo quando ela aparece? Ganhadores de loteria que ficam pobres em poucos anos. Herdeiros que dilapidam fortunas familiares. Artistas que fazem sucesso meteórico e desaparecem. Por outro lado, pessoas com clareza mental conseguem recriar riqueza mesmo depois de perdê-la. Henry Ford faliu várias vezes antes de construir o império automobilístico. Thomas Edison passou anos na pobreza antes de suas invenções gerarem fortuna. A diferença não está na sorte, está na clareza de propósito que funciona como um ímã para a prosperidade. Quando você tem clareza absoluta sobre o que quer alcançar, sua mente se torna uma máquina de identificar e criar oportunidades. Você para de desperdiçar energia com atividades que não geram resultado e concentra toda a sua força no que realmente produz valor. Mas quando você está confuso sobre seus objetivos, sua energia se dispersa. Você tenta de tudo um pouco, mas não domina nada completamente. Trabalha muito, mas seus resultados são mediocres porque seu foco está fragmentado. É como tentar cavar 10 buracos de 1 metro em vez de cavar um buraco de 10 metros. No primeiro caso, você trabalha muito e não encontra água. No segundo, você trabalha a mesma quantidade e encontra uma fonte abundante. Qual tem sido sua estratégia? Você está cavando um buraco profundo ou vários buracos rasos? A prosperidade consciente começa com uma compreensão clara. Riqueza não é apenas dinheiro, é a capacidade de criar valor de forma consistente e sustentável. É ter recursos suficientes para realizar seus propósitos sem depender da aprovação ou da ajuda de outros. Pessoas que perseguem apenas o dinheiro raramente conseguem prosperidade duradoura porque não entendem os princípios que criam riqueza real. Elas veem apenas o sintoma, não a causa. É como alguém que quer emagrecer focando apenas no número da balança, sem entender nutrição ou exercícios. Pode até conseguir resultados temporários, mas não vai manter porque não domina os fundamentos. A riqueza real vem do domínio de princípios fundamentais: criação de valor, gestão de recursos, construção de relacionamentos, desenvolvimento de habilidades raras e valiosas. Quando você domina esses princípios, o dinheiro se torna uma consequência natural, não um objetivo desesperado. Vou te contar algo que observei ao longo de décadas estudando pessoas prósperas. Elas não correm atrás do dinheiro. Elas criam tanto valor que o dinheiro corre atrás delas. Pense nos profissionais mais bem pagos que você conhece. Eles ficaram ricos porque perseguiam salários altos ou porque se tornaram excepcionalmente bons no que fazem. A resposta é sempre a segunda opção. Competência excepcional cria demanda. Demanda cria valor. Valor cria prosperidade. Mas competência excepcional só vem de foco excepcional. E foco excepcional só vem de clareza excepcional sobre o que você quer alcançar. É por isso que eu digo: a sabedoria vem antes da abundância. Primeiro você precisa saber exatamente o que quer. Depois precisa entender os princípios que levam até lá. Só então pode aplicar esses princípios de forma consistente até colher os resultados. A maioria das pessoas inverte essa ordem. Quer os resultados primeiro e espera que a sabedoria venha depois. É como querer colher antes de plantar. Quantas vezes você já tentou atalhos para o sucesso? Quantas vezes procurou a fórmula mágica, o segredo revelado, a técnica revolucionária que prometia resultados rápidos? Todos nós já caímos nessa armadilha, mas a verdade é dura. Não existem atalhos para lugar nenhum que vale a pena. Existem apenas caminhos mais eficientes. O caminho eficiente para a prosperidade passa por 4 estágios: clareza, competência, contribuição e compensação. Primeiro,
Você precisa ter clareza absoluta sobre que tipo de valor você quer criar no mundo. Não uma ideia vaga, mas uma visão específica e mensurável. Segundo, você precisa desenvolver competência excepcional na criação desse valor. Não competência média, não competência boa, competência excepcional. Terceiro, você precisa encontrar formas de contribuir com essa competência para resolver problemas reais de pessoas reais. Valor só existe quando alguém está disposto a pagar por ele. Quarto, você precisa estruturar essa contribuição de forma que seja compensado adequadamente pelo valor que cria. Esses 4 estágios não são opcionais. Você não pode pular nenhum deles. Tentar fazer isso é como tentar construir uma casa começando pelo telhado. A prosperidade consciente também exige uma mudança fundamental na sua relação com o tempo. Pessoas que vivem na mentalidade de escassez querem resultados imediatos. Pessoas com mentalidade de abundância investem no longo prazo. Warren Buffett não ficou bilionário porque encontrou uma forma rápida de fazer dinheiro. Ficou bilionário porque aplicou consistentemente os mesmos princípios por mais de 60 anos. Você está jogando o jogo de curto prazo ou de longo prazo? O jogo de curto prazo é emocionante, mas instável. Você pode ter vitórias rápidas, mas também derrotas devastadoras. É como apostar no cassino, divertido por algumas horas, ruinoso como estratégia de vida. O jogo de longo prazo é menos emocionante, mas infinitamente mais recompensador. Cada ação que você toma hoje planta sementes que vão gerar frutos por anos ou décadas. Quando você entende isso, sua perspectiva sobre prosperidade muda completamente. Você para de procurar esquemas de enriquecimento rápido e começa a construir sistemas de geração de valor sustentável. Para de competir por fatias de um bolo limitado e começa a criar bolos maiores. Para de pensar em termos de vantagem sobre outros e começa a pensar em termos de valor para outros. A prosperidade consciente é contagiosa. Quando você prospera criando valor real, automaticamente eleva o nível de vida das pessoas ao seu redor. Seus clientes recebem produtos ou serviços melhores. Seus funcionários têm melhores oportunidades. Sua família tem mais recursos e segurança. É o oposto da mentalidade de escassez, que acredita que para alguém ganhar, outro precisa perder. Na prosperidade consciente, todos ganham porque você está criando valor novo, não apenas redistribuindo valor existente. Quando o princípio está claro na sua mente, quando você sabe exatamente o valor que quer criar e domina a competência necessária para criá-lo, o progresso se torna inevitável. Não garantido, inevitável. A diferença é sutil, mas crucial. Nada na vida é garantido porque existem variáveis que estão fora do seu controle. Mas quando você aplica os princípios corretos de forma consistente, o progresso se torna uma consequência natural, como a água que encontra seu caminho montanha abaixo. Pode encontrar obstáculos, pode ter que contornar pedras, pode precisar de tempo para formar o leito do rio, mas eventualmente, inevitavelmente, vai chegar ao oceano. Agora você sabe, conhece o princípio que estava faltando. Viu como a estagnação é apenas o sintoma de uma vida sem direção consciente. Entendeu que esforço sem propósito é energia desperdiçada. Reconheceu que clareza mental multiplica resultados. Mas conhecer não é o bastante, nunca foi. Neste exato momento, enquanto essas palavras ecoam na sua mente, você está parado numa encruzilhada. De um lado está o caminho conhecido, a zona de conforto disfarçada de segurança. A estagnação que você já domina perfeitamente. Do outro lado está o desconhecido, o princípio aplicado, a vida alinhada com propósito, a prosperidade consciente que nasce da clareza. Essa escolha não pode ser adiada, não pode ser delegada, não pode ser ignorada.
Cada segundo que passa sem decisão é uma decisão. A decisão de permanecer onde você está. A decisão de aceitar que talvez a mudança não seja para você. A decisão de se contentar com menos do que você sabe que merece. Você passou anos construindo uma prisão invisível ao seu redor. Barras feitas de rotina, cadeados feitos de medo, paredes feitas de desculpas. Mas agora você tem a chave. O princípio que transforma estagnação em movimento, confusão em clareza, esforço desperdiçado em progresso real. A pergunta que não quer calar é: você vai usar essa chave? Não amanhã, quando tiver mais tempo. Não na próxima semana, quando tiver menos preocupações. Não no próximo mês, quando as coisas estiverem mais organizadas. Agora, neste momento, nesta respiração. Sua transformação começa com uma decisão consciente de aplicar o que aprendeu. Se você quer continuar essa jornada de descoberta interior, se está determinado a quebrar o ciclo de estagnação de uma vez por todas, se inscreva neste canal agora. Porque o próximo vídeo pode ser exatamente o insight que faltava para completar sua transformação. O tempo da preparação acabou. O tempo da ação chegou. Agora.